Fala, leitores da Bíblia, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje não vai aparecer aqui a minha câmera. Ontem falhei com vocês na publicação do vídeo, mas talvez eu consiga repor neste próximo sábado, a gente colocar um vídeo para que não fiquemos defasados em relação à nossa sequência, tá bom? Bom, hoje a gente vai ler Isaías, capítulos 3 e 4, e vamos também ler o primeiro capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo, tá bom? Vamos à leitura então de Isaías, capítulo 3. Porque eis que o Senhor dos exércitos, vai tirar de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Ele vai tirar também o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o nobre, o conselheiro, o hábil artífice e o perito em encantamentos. O Senhor lhes dará meninos por chefes, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo, uns oprimirão os outros, cada um o seu próximo. Os jovens se levantarão contra os velhos, e as pessoas desprezíveis contra os nobres. Eu não sei você, mas a minha impressão é que Isaías está descrevendo o Brasil nos tempos atuais, onde tudo está precário, onde todos os princípios e valores parecem invertidos. Parece que nós temos na liderança do nosso país só gente imatura. A gente vê tudo ao contrário, tudo às avessas. E a gente percebe aqui, do versículo 1, que o Senhor diz que vai fazer isso em relação ao seu povo, Jerusalém e Judá. Quer dizer, é punição de Deus quando essas coisas sobrevêm sobre uma nação. Quando alguém for falar com o seu irmão na casa de seu pai, dizendo: "Você ainda tem um manto, venha ser o nosso chefe e assuma o controle dessas ruínas." Naquele dia o outro levantará sua voz, dizendo: "Não sou médico, e não há comida nem roupa em minha casa. Não me ponham por chefe do povo." Quer dizer, eles vão colocar por chefe alguém que tem um manto. Não tem nada muito mais do que os outros, mas por ter alguma coisa, então assume a liderança do nosso povo, um povo sem líder. E esse recusa, né, por não ter, não ser um médico, não ter nem comida, nem roupa na sua casa. Enfim, olha a situação precária do povo. Jerusalém tropeçou e a terra de Judá está caída, porque as suas palavras e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do rosto testifica contra eles, e como Sodoma exibem o seu pecado, e não o encobrem. Ai deles, porque estão provocando a sua própria desgraça. Digam ao justo que tudo irá bem com ele, porque comerá do fruto das suas ações. Ai do ímpio, tudo irá mal com ele, porque o pagamento dele será o que as próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à frente do seu governo. Meu povo, os seus guias enganam você e destroem o caminho por onde você deve seguir. O Senhor se levanta para apresentar a sua causa. Ele se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus líderes. Ele diz: "Foram vocês que arruinaram esta vinha. O que roubaram dos pobres está na casa de vocês. Com que direito vocês esmagam o meu povo e moem a face dos pobres?" O Senhor dos exércitos, é quem está falando. O Senhor disse:
Visto que são orgulhosas as filhas de Sião e andam de pescoço erguido, com olhar despudorado, dando passos curtos e fazendo tinir os enfeites dos tornozelos, o Senhor fará com que apareça sarna na cabeça das filhas de Sião. O Senhor fará com que se veja a nudez delas. Naquele dia o Senhor tirará os enfeites que elas têm nos tornozelos, as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as correntinhas para os tornozelos, os cintos, as caixinhas de perfume e os amuletos, os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os xales e as bolsas, os espelhos, as roupas finíssimas, os enfeites para a cabeça e os véus. Em vez de perfume haverá cheiro podre, em vez de cinto, uma corda, em vez de belos penteados, cabeça rapada, em vez de vestidos luxuosos, roupa feita de pano de saco, e marca de fogo em lugar de formosura. Os homens de Jerusalém cairão à espada, e os valentes serão mortos na guerra. Os portões da cidade chorarão, estarão de luto. Sião, desolada, se assentará no chão. Pronunciamentos a respeito do juízo de Deus que viria sobre Judá. Eles viviam num contexto de pompa, de orgulho. Deus fala, tudo isso vai dar lugar a lamento, vai dar lugar a sofrimento, vai dar lugar a extrema pobreza. Capítulo 4. Naquele dia, 7 mulheres hão de agarrar um só homem, dizendo: nós providenciaremos a nossa comida e as nossas roupas, apenas queremos ser chamadas pelo seu nome, livre-nos da nossa vergonha. Comparar isso com os dias de hoje parece um absurdo, né? As mulheres dizendo, nós providenciaremos a nossa comida e as nossas roupas. Bom, de fato, no nosso tempo as mulheres querem essa independência mesmo. Não depender de nada do marido para conseguir nem comida nem roupa. O absurdo maior está aqui nessa segunda parte, onde elas dizem que queremos ser chamadas pelo seu nome, livre-nos da nossa vergonha. No nosso tempo não há vergonha nenhuma uma mulher ser solteira, não há vergonha nenhuma, né? Mas naquele contexto, as mulheres sem casamento, as mulheres sozinhas, era uma vergonha para elas, né? Então elas falaram, não queremos dar peso nenhum para você, apenas queremos ser chamadas pelo seu nome. Aliás, também naquele contexto, muito provavelmente as mulheres tinham orgulho. Orgulho no bom sentido, né? De terem o nome do marido, né? Naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra será o orgulho e a glória para os de Israel que forem salvos. Os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, isto é, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Naquele tempo, o Senhor levará a impureza das filhas de Sião e limpará Jerusalém da culpa do sangue que há no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Veja que aqui Isaías está falando de um tempo futuro. Naquele dia, ele começa dizendo no versículo 3, naquele tempo, ele diz aí no início do versículo 4, todas essas coisas serão feitas por Deus, limpeza, purificação, restabelecimento da glória e da beleza, através de alguém que ele chama aqui de renovo, o renovo do Senhor. Versículo 5. Sobre todos os lugares do monte Sião e sobre todas as suas assembleias, o Senhor criará uma nuvem durante o dia e fumaça e um clarão de fogo aceso durante a noite,
porque sobre toda a glória se estenderá uma proteção, e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Então a gente percebe aqui, né, o que a gente vai ver muitas vezes aqui no livro de Isaías, que são profecias tanto de juízo como também de bênção e de salvação. Até então a gente estava vendo mais de juízo, capítulo 3, até esse versículo 1 do capítulo 4. Mas aqui do versículo 2 em diante, no capítulo 4, a gente já vê profecia relacionada à esperança, à salvação, e é sempre essa mescla mesmo, tá bom? No livro de Isaías é assim. E o capítulo 5 a gente vai ler posteriormente. Agora vamos a 2 Timóteo, capítulo 1. Essa segunda carta de Paulo a Timóteo, muito provavelmente foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele já estava idoso, já estava muito próximo do seu martírio, da sua morte. E ele então escreve a carta a Timóteo, orientando em relação ao seu pastoreio, à sua liderança na igreja. E é interessante a gente ler essa carta nessa perspectiva dos últimos dias de Paulo. Essa provavelmente foi a última carta a ser escrita do Novo Testamento inteiro. Me falha agora a memória em relação à datação de Apocalipse. Talvez Apocalipse tenha sido escrito depois de Timóteo, mas eu não tenho certeza. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor estejam com você. Aqui é a primeira vez que a gente vê, nesse versículo 2, a saudação de Paulo ser completa. Aliás, não sei se é a primeira vez, talvez em Gálatas, agora me falha a memória também, onde aparecem esses três elementos: graça, misericórdia e paz. Geralmente é apenas graça e paz, mas aqui, graça, misericórdia e paz. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice, e estou certo de que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou, com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. É importante também a gente lembrar do contexto aqui de que Paulo está preso ao escrever esta carta. Para este Evangelho, eu fui designado pregador e apóstolo e mestre.
e por isso estou sofrendo estas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé e com o amor que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Bom, o apóstolo Paulo aqui, ele está dando alguns conselhos para que Timóteo não se envergonhe do testemunho do Senhor. Ele se refere aqui ao chamado que eles receberam, ele se refere até anteriormente aqui em relação ao testemunho da fé de Timóteo, sem fingimento, uma tradição que ele recebeu da sua avó, da sua mãe. Então ele aconselha Timóteo a se manter firme no caminho, no ministério, no chamado que ele recebeu. Ele diz no versículo 15: Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Então, Paulo está preso e ele fala aqui de pessoas que o abandonaram, né? Que Timóteo já devia estar ciente de que todos, olha a expressão no versículo 15, todos da província da Ásia o abandonaram. Olha a tristeza, né? Ele já mais idoso, tendo se dedicado tanto por aquelas igrejas e ter sido abandonado, né? Ele cita aqui Fígelo e Hermógenes. Por outro lado, ele se refere aqui a Onesíforo, que muito deu assistência a ele quando ele esteve em Éfeso, e esse Onesíforo, quando esteve em Roma, o procurou até o encontrar. Então, muitas vezes assim é a vida do pastor mesmo, abandonado por uns e sendo assistido por outros. E aqui termina o capítulo 1, ok? Então essa foi a leitura de hoje, que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais se Deus quiser.